Olá, vamos dar uma olhada de perto no JSF11. É um fundo imobiliário que está sendo negociado com desconto bem relevante e, para completar, a gestão acabou de anunciar uma mudança bem drástica na política de dividendos. Nesta análise do relatório de outubro, a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa decisão e, claro, o que isso pode significar para o futuro do fundo. Bom, para organizar a nossa conversa, a gente vai começar com um raio-x do fundo, depois passamos para os números de outubro, aí o ponto principal, a nova política de dividendos. Em seguida, vamos espiar o portfólio e fechar com as perspectivas, o que esperar daqui para frente. Então, vamos lá. Para começar, o básico do básico. Quem é o JSF11 na fila do pão? Ok, aqui está a ficha técnica dele, o código de negociação, o ticker é JSF11, com gestão da Safra Asset. O que chama atenção aqui são as taxas, né? Tem 1% ao ano de gestão sobre o valor de mercado e aquela taxa de performance de 20% sobre o que passar do benchmark, que é uma combinação de inflação, o IPCA, mais o índice IMABI. Certo? Já conhecemos a estrutura. Agora vamos para o que realmente interessa, né? Como é que foram os resultados do fundo em outubro? Em outubro, o retorno total do fundo ficou em 0,90%. Isso aqui é a soma de tudo, a variação do preço da cota, mais o dividendo que pingou na conta. E falando em dividendo, o valor distribuído foi de 8,5 centavos por cota. Se a gente pegar esse dividendo e comparar com o preço da cota no fechamento do mês, chegamos a um dividend yield de 1,15%. É um rendimento bem interessante, sem dúvida. Mas a história tem mais camadas. E aqui está o pulo do gato. Olha só, o valor patrimonial, ou seja, quanto a cota deveria valer com base nos ativos do fundo, é de R$ 8,95. Só que o mercado estava negociando ela por apenas R$ 7,39. É um desconto de quase 18%. Isso mostra que existia uma desconfiança no ar. E é exatamente esse o ponto que a gestão quer atacar. E essa diferença toda entre o preço e o valor é o que nos leva direto para a grande notícia do relatório. Uma virada de chave completa na política de dividendos. Essa frase do gestor é a essência de tudo. A partir de agora, o que o fundo ganhar de forma recorrente, mês a mês, vai ser o valor mínimo do dividendo, sem artifícios. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, é bom lembrar como era antes. O fundo basicamente usava uma reserva de lucros passados, uma espécie de poupança, para complementar os dividendos e manter eles sempre altos e estáveis. Então, a transição fica bem clara aqui. Antes, se usava a reserva para turbinar o dividendo. O problema é que a receita recorrente caiu e o fundo começou a queimar mais reserva, o que deixou o mercado de orelha em pé. A nova política é pagar o que o fundo gera de verdade no mês. A vantagem? Muito mais previsibilidade e ainda fica a possibilidade de uns bônus quando vierem lucros maiores. Ok, mas de onde vem esse resultado? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada dentro da carteira do JSF11. A carteira é bem diversificada na estratégia. Quase a metade, ali nos 46%, está focada em gerar renda, o que deve sustentar esse novo piso dos dividendos. A outra metade se divide entre buscar ganhos de capital e uma mistura dos dois, que é de onde podem vir aqueles resultados extraordinários. E no que ele investe de fato? Bom, o JSAF11 é o que a gente chama de fundo de fundos. A maior parte, 87%, está investida em cotas de outros fundos imobiliários. O resto se divide entre CRIs, que são títulos de dívida, e um pouquinho de caixa. Certo. Com essa política nova e esse portfólio em mente, o que será que o gestor está projetando para os próximos meses, hein? A própria gestão já deu uma projeção, uma faixa esperada para os dividendos. É interessante notar que o piso dessa faixa é um pouco menor que os últimos pagamentos. Isso é a nova política na prática. A ideia é alinhar as expectativas e prometer só o que dá para entregar de forma consistente. Resumindo então, a nova abordagem quer criar confiança, com um piso de dividendos que seja confiável. E isso sem abrir mão do potencial de pagamentos maiores, porque a regra de distribuir 95% do lucro do semestre continua valendo. Ou seja, quando o fundo tiver um semestre muito bom, o dinheiro extra vai para o bolso do cotista. No fim das contas, a gestão do GLCF11 está fazendo uma aposta clara. Trocar a promessa de dividendos sempre altos por mais previsibilidade e confiança. A questão que fica no ar é, o que o mercado valoriza mais? Será que essa transparência vai ser recompensada com a diminuição daquele desconto no preço da cota? É uma reflexão importante sobre o que cada um busca em um investimento, um ganho imediato ou a tranquilidade de um resultado mais estável.